A maioria das pessoas gostam muito de animação nas páginas e é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso de uma forma melhor e que não vai deixar a sua página tão pesada. E aí, aqui é a Graciela Neves e eu vou te mostrar como que você faz animação com LOT Files, mas não é simplesmente ir lá, baixar o arquivo LOT na página do LOT Files e usar na sua página. Eu vou te mostrar como que você faz um arquivo LOT dentro do After Effects, beleza? Então, olha só, vamos para o computador, mas antes, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer e a gente poder distribuir mais conteúdo para você, beleza? Então, olha só, nessa página daqui, eu tô fazendo ela, inclusive é o novo curso que tá saindo, eu tô fazendo a página dela e aqui embaixo, olha só, eu coloquei essa animação e essa animação aqui, ela tá em arquivo LOT. O que é o arquivo LOT, beleza? Então vamos ver aqui, o arquivo LOT, ele é um arquivo, quando eu venho aqui, se eu vier aqui, eu tô no Elementor, né? Eu vou vir aqui, e ele passou aqui, eu tenho um widget que chama LOT. Então eu arrastei ele para cá. Se eu arrastar ele para cá, ele vem aqui e aí ele funciona da seguinte forma. Eu posso usar um arquivo de mídia. Esse arquivo de mídia, se eu clicar aqui, ele tem que estar nesse formato aqui, .json, ou eu inserir ele aqui novamente, ou eu posso usar uma URL externa, beleza? Como que eu uso essa URL externa? Vou falar rapidinho aqui, só para te mostrar as funções aqui do LOT, beleza? Aqui eu tenho essa página, chama LOT Files, e aqui tem diversos arquivos prontos de LOT. A maioria deles são arquivos em desenhos, né? Às vezes a gente não quer usar essa linguagem aqui, então, por exemplo, se eu clicar aqui, Discovery Animation, vai ter vários, mas a maioria nessa mesma linguagem aqui, que é uma linguagem meio de desenho. E dependendo do formato que você está fazendo sua página, talvez isso não vá combinar tanto. E aí, algumas pessoas podem pensar, mas então só tem como eu fazer arquivo LOT, usar arquivo LOT, se eu baixar um LOT pronto? Não, tem como a gente fazer personalizado da forma como a gente quer. E é isso que eu vou mostrar aqui nessa aula, beleza? Nesse vídeo aqui. Como que a gente faz isso? Para isso, primeiro, a gente tem que vir aqui nessa mesma página. Vou voltar aqui para a página inicial. A gente vai precisar do After Effects, que é um programa da Adobe, beleza? E aqui eu vou rodar essa página até aqui embaixo, Até aqui embaixo, aqui tem escrito, cadê? Aqui, Adobe After Effects Plugin. Então eu vou clicar aqui, e aí você vai baixar esse plugin. Aí ele tem a versão para o Adobe Creative Cloud, beleza? E tem essa versão aqui que ele funciona para Mac e Windows, só Mac e Windows, beleza? Então você vai baixar fazer esse download desse aplicativo. Então beleza, eu não vou fazer o download dele aqui, vou deixar ele aqui. E aqui embaixo, deixa eu ver aqui, não é aqui embaixo, deixa eu ver onde, aqui Aí ele fala, para instalar esse plugin, usar a extensão Manage para Mac e Windows desse site aqui. Então eu vou clicar nele aqui, e vou baixar aqui, em Free Download. Vou baixar, ou você baixa a versão macOS ou a versão do Windows, desde a 7 até a 11ª, provavelmente. Então eu vou clicar aqui, no meu macOS, vou baixar aqui e vou salvar. Aqui, no meu file, no meu Finder, eu vou aqui, vou descompactar esse arquivo aqui, esse programa. Na verdade, até a gente nem precisa dele, mas eu vou clicar aqui 2 vezes, vou abrir ele aqui e aí você vai jogar esse aqui. Eu vou falar para não mover, tá?
E aí você vai selecionar aqui, ó, o After Effects, que tem que estar... Eu vou clicar para mover, senão ele vai ficar me enchendo aqui a paciência. Então, cadê ele aqui, ó? Opa! Vou vir aqui em After Effects. Ele já tá... O meu já tá aqui instalado, tá vendo? Que é o Lotfile. Mas aí, se o seu não tiver instalado, você só teria que... Peraí... Você só teria que arrastar esse arquivo aqui, ó, do AE Plugin para aqui para dentro, beleza? Eu não vou arrastar porque o meu já está instalado, ok? Então, ok. E aí você vai abrir o After Effects. Antes de abrir o After Effects, a gente tem um detalhe. Perceba que isso aqui, ó, ele é um arquivo que ele já está feito. Eu não fiz esse arquivo, eu não montei esse mockup, esse layout aqui dentro do After Effects. Isso já veio pronto e ele veio pronto do Photoshop. Então, olha só. Aqui eu tenho o mockup e o que é importante aqui dentro desse mockup. Esse mockup eu baixei ele pronto, tá? Eu vou disponibilizar ele. Vou deixar aqui os arquivos, não esses arquivos, mas eu vou deixar o mockup, talvez eu vá deixar dentro do grupo do Telegram, tá? Vou pensar ainda. Mas aí eu tenho esse mockup aqui, ó, para fazer as páginas, né? Que eu coloquei exemplos de páginas que eu já fiz. Então, como que é? Aqui tem um arquivo, ele fala aqui, ó, Your Screen Here. Então, eu abro e coloco o screen lá dentro, beleza? O que é importante a gente perceber disso aqui? Cada um dos screens, ou seja, cada um dessas páginas aqui, elas têm que estar em uma camada diferente. Então perceba que aqui eu tenho screen 1, 2, 3 e 4. Elas têm que estar em camadas diferentes, porque senão lá no After Effects eu não vou conseguir animá-los diferentemente. Então eu preciso que cada um esteja em uma camada para eu poder conseguir animar eles separadamente, beleza? Então, ok, esse arquivo meu está pronto, né? Vou salvar ele aqui. E aqui no After Effects, olha só, eu vou começar tudo de novo só para você ver como que eu faço. Então, eu vou criar um novo projeto aqui, ó. Vou salvar esse aqui antes e vou importar deixa eu clicar aqui de novo, ó. Se eu clico 2 vezes, ele já abre aqui a janela. Eu vou importar aquele arquivo que eu acabei de mostrar lá do Photoshop, beleza? Então eu vou abrir aqui, deixa eu abrir ele aqui, ó, é esse aqui, ó. Então eu vou clicar em abrir, só que aqui antes aqui em Import As, eu vou selecionar que eu quero Composition, tá? Então eu quero ele em Composition, ó, beleza? Ele voltou aqui, eu quero ele em Composition. Eu quero editar as layers, beleza? Então eu vou deixar essa opção aqui marcada. Eu não quero que ela, não sei a tradução do merge, que ele dê um merge, né? Que ele compacte todas as camadas em uma só. Eu quero deixar todas as camadas editáveis, beleza? Então aqui eu dou um OK. E aí ele abre é como se fosse uma composição aqui chamada páginas. Eu vou dar 2 cliques nela e ela vai abrir isso daqui, beleza? Olha só, aí aqui tem as camadas, olha só que aparece as camadas lá do meu Photoshop. Vou abrir aqui de novo o Photoshop pra gente ver, ó. Aqui no meu Photoshop, olha só, o que tá aparecendo lá? Tá aparecendo Your Screen Here, Screens e Shadows, olha só. A mesma coisa, o Shadows eu botei para não visualizar e eu posso inclusive excluir ele aqui, ó, beleza? Excluir o Shadows porque eu não quero que mostre os Shadows, beleza? Porque senão eu ia ter que animar os Shadows e para não ter tanto trabalho eu resolvi cortar fora, beleza? As sombras. Então aqui aparece essas 2 camadas. As camadas, as páginas em separadas, elas estão dentro de Screen. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dar 2 cliques em Screen. Então agora eu tenho A1, A2, A3 e A4. Então beleza. Aqui dentro é onde eu vou fazer a minha animação, ok? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer ela com apenas variando o eixo Y. Então eu só vou variar o eixo Y. O eixo X ele vai ficar na mesma posição. Eu só vou variar o X. Beleza? O Y, desculpa, eu só vou variar o Y. Então aqui, ó,
você pode tanto clicar nessa setinha aqui, clicar de novo na setinha aqui em Transform, e aí ele tem todas essas opções aqui para a gente trabalhar e para fazer as animações. Mas eu vou fazer só com Position, beleza? Por quê? Porque eu quero variar apenas o eixo Y, eu quero que ele fique subindo e descendo, ok? Então eu vou começar assim, ó. Aqui eu vou já subir ele aqui e vou deixar ele nessa posição. Aí em 1 segundo mais ou menos, quando der 1 segundo, eu vou mudar de novo, vou criar outro keyframe aqui, ó. Perceba que ele vai criando os keyframes, tá vendo? E no 2 eu vou voltar para o mesmo que estava antes, então eu vou dar Ctrl C e Ctrl V. Olha só o que está acontecendo, ó. Ele está subindo e descendo, descendo e subindo, descendo e subindo, beleza? Por que eu tenho que voltar na mesma posição que estava aqui antes? Senão ele vai dar uma quebra. Quer ver? Olha só. Vou voltar lá para aquele ponto. Ele não fica fluido na hora que ele vai dar o loop. Então eu vou mudar aqui, tá? Só para você ver como que fica estranho se eu fizer isso, ó. Ó, viu que ele deu um salto? Ele deu um salto. Então eu não posso, ali na última posição tem que ser a mesma da primeira, beleza? Então dei o Command V ali e agora tá certinho, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar todos esses keyframes, vou selecionar todos os keyframes aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui, ó, em Keyframe Assist e vou deixar em Easy, beleza? Vou deixar em Easy e vou vir aqui, ó, em Graphic Editor, ok? Então eu vou vir em Graphic Editor, o que eu vou fazer? Selecionei o ponto do meio, arrasto aqui para cá e arrasto para cá. Vou arrastar um pouco mais essa daqui, ó. Vou deixar vir até o limite. Eu arrastei até onde não deu mais. E aqui eu arrastei um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse daqui, ó. Vou arrastar até onde não dá mais e aqui eu arrasto um pouco. Só que olha só, se eu fizer isso aqui, ó, ele mexe. Então para eu não mudar o ponto aqui, ó, eu vou clicar em X e vou só arrastar para cá, tá? Então beleza, eu vou deixar mais ou menos assim. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô deixando o meu movimento mais fluido, ok? Então eu vou, olha só, que tem aqui esse é o movimento, de novo. Esse é o movimento que ele está fazendo, olha só. Então o movimento vai ficar mais fluido. Vou voltar lá, ó. Olha só como que agora, ó. Só que ele ficou demais, tá vendo? Ele tá ficando parado muito tempo. Por quê? Porque esse ponto aqui do meio, vamos voltar lá, ó. Olha só, ele subiu rápido, desceu e ficou, e depois sobe e desce, tá vendo? Olha a curva. Ele ficou muito tempo aqui, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho que diminuir um pouco para não ficar assim. Então deixa eu ver aqui como que eu vou fazer. Talvez eu tenha que deixar essa curvatura um pouco mais no meio aqui, ó. E aqui um pouco menos também, para ele ficar um pouco melhor aqui, para não ficar tão parado nesse ponto do meio aqui, ó. Então agora, ó, ele ainda tá parando muito, ainda está me incomodando um pouco, mas eu vou ajeitar aqui um pouco, mas para a gente não ficar se alongando muito aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho e voltar aqui também para ver se ele fica um pouco mais fluido, beleza? Então vamos ver. Aí, ficou um pouco melhor, ok? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir isso exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou repetir com os outros, tentando deixar um movimento um pouco diferente em cada um, ok? Então vou vir aqui, ó, vou apertar o P, que aí eu já venho direto pro Position, vou vir com ele um pouco para baixo, aí aqui sim, mais ou menos nesse ponto, não precisa ser exatamente no mesmo ponto de cima, eu vou vir com ele para cima, e aqui eu volto com ele, eu não fiz o ponto aqui, ó. Aqui eu não, tá vendo? Tem que clicar aqui no reloginho para ele marcar o keyframe, beleza? Eu fui com ele lá e não marquei o keyframe, ele tava embaixo, né? Então vou vir aqui para baixo, ó. Ele tá marcado o keyframe, aqui vou subir
e nesse outro eu vou copiar. Então, basicamente, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez antes. Keyframe Assist, Easy, e eu posso até deixar assim, ó, para eles ficarem um pouco diferentes, tá? Então, você vai repetir esse mesmo processo em todas as camadas aqui, beleza? E aí, eu vou voltar aqui, ó, aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra composition, então vou criar uma composition aqui do tamanho que eu quero, então vou deixar ele em 800 por 900, vou deixar assim mesmo, e aí eu vou arrastar as minhas páginas para cá, tá? Então aqui eu vou diminuir aqui, opa, aliás eu vou aumentar aqui o tamanho da minha composition, vem aqui ó, em composition settings, e aqui eu vou colocar 1000 aqui, beleza? Então deixa eu ver. Tá, beleza, tá ok, né? Agora, depois que você terminou de fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Window, a gente vem em Extension Lot Files. E aí ele vai abrir essa janela aqui. Se o seu lote não tiver, primeiro pode ser que apareça um aviso. Se aparecer um aviso, você vai ter que vir aqui em After Effects, em Preferências. Aí você tem que localizar onde fica Preferências, porque no Windows acho que fica dentro de Edit, me parece, ou dentro de Files. Você vai vir em Preferências, ele vai pedir para você fazer esses passos, tá? Eu só tô te adiantando aqui. E aí você vai ter que vir em Scriptings e Expressions. E aí ele pede para você marcar essa opção aqui, ó. Allow Script to Write Files and Access Network. Ele pede para você marcar essa opção. Então você vai marcar a opção e vai dar OK e vai pedir ele para carregar novamente. Depois disso feito, você vai ter que logar, você vai ter que vir aqui, ó. Você vai ter que vir aqui no Lot File. Você vai ter que vir no Lot File e vai ter que criar um usuário para você. Então você vai vir aqui na página Lot Files, vai criar um usuário e vai logar com esse usuário. Na hora que você logar com esse seu usuário, ele naturalmente ele vai conectar com aqui com essa extensão aqui do Lot Files. E aí você vai vir aqui, ó, você tem que, aqui no meu caso, ó, é a comp1 que eu tenho que renderizar. Então eu clico nessa setinha aqui, ó, e aí ele já renderiza aqui o meu arquivo lot, beleza? Ele vai fazer todo esse processo aí. Então ele está fazendo esse processo e beleza. Olha só, ele já está aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa janelinha. E ele está aqui, tá vendo? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai clicar aqui em Save As e aí você vai pedir para salvar o arquivo JSON do lote. Então você vai salvar esse arquivo e depois, quando você tiver salvo o arquivo lá dentro do widget de lote, você só clicar aqui nessa setinha e arrastar para aqui para dentro o seu arquivo lote, beleza? De certa forma, a parte mais complicada é você criar a animação no After Effects. Se você souber criar animação no After Effects, cara, você pode fazer 1001 coisas e jogar aqui dentro com arquivo lot. Qual é a grande vantagem de utilizar o arquivo lot? São arquivos muito mais menor. O tamanho do arquivo é muito menor. Se você, por exemplo, quisesse fazer isso com um GIF ou com um vídeo, a sua página ficaria muito mais pesada. Com arquivo lot fica muito mais fácil, muito mais simples e a imagem fica muito mais nítida também, beleza? Então, ficamos por aqui. Não deixe de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.